E aí, galera, beleza, pessoal? Vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje eu quero falar com um tema também referente à questão da atuação do advogado lá no tribunal do júri, que é impactando os jurados com a sua oratória, com a sua atuação, para que você possa obter aí os resultados que você está percorrendo, que o réu tem esperança de ter, que é uma absolvição. Então você é a única pessoa que está ali para ajudar o réu, ok? O juiz não está ali para ajudar, o promotor não está para ajudar, o público em geral também não está para ajudar, o réu só tem você, ok? Então você tem que fazer o seu melhor. Não significa dizer que você é obrigado a absolvê-lo, até porque isso depende de uma série de circunstâncias, mas pelo menos você precisa dar o seu melhor. E é isso aí que nós estamos tratando, buscando excelência na prestação de serviço. Então, vamos lá. Impactando a decisão dos jurados no júri, ok? Então, nós já estamos vendo uma série de aulas aí referente à atuação do advogado lá no plenário do Tribunal do Júri. Lembrando que lá no Tribunal do Júri tem o princípio da dinamicidade, tudo é dinâmico, tudo acontece imediatamente. Uma hora você imagina uma coisa, vem uma surpresa. Então você tem que estar preparado e totalmente atento a tudo que está acontecendo ali no plenário do Tribunal do Júri, ok? Sob pena de você, às vezes, perder a oportunidade de fazer uma grande diferença lá, tá? Já falei sobre isso, vou voltar a falar, porque esses são temas que estão sempre interligados. Em todas as aulas que eu já liberei, se vocês forem perceber, é uma sequência e todas elas estão interligadas. E nós estamos aqui falando no início, a linguagem corporal é essencial para estabelecer conexão e persuasão nos julgamentos. Ora, se você está dentro de um plenário do tribunal do júri, dentro de um tribunal, fazendo uso da sua oratória para conquistar pelo menos 4 votos do conselho de sentença, que é composto por 7 jurados, você precisa, dentro desse contexto, buscar técnicas para persuadir essas pessoas, para conquistar essas pessoas de acordo com o que você está apresentando como proposta para que eles possam acolher os seus requerimentos futuros e absolver o seu cliente, ok? Então, na realidade, você está discorrendo, você está fazendo uma oratória diretamente para os jurados. Não é para o juiz de direito, não é ele que vai resolver essa situação, muito menos o promotor, muito menos o público. Sua preocupação, sua concentração, o seu foco tem que ser nos jurados. Por isso, você precisa impactá-los. E a linguagem corporal, e existem estudos sobre isso, é sim levada em consideração pelos jurados e por todos nós. Então, como você se comporta dentro do júri, como você se comporta dentro do tribunal, como você se dirige a eles, a sua oratória, os seus gestos, a sua linguagem corporal. Se você cometeu o equívoco de ficar falando sentado, vai transmitir para os jurados uma insegurança, timidez, descaso, e aí você não vai impactar os jurados. Se você está diante dos jurados e está com as mãos no bolso, braço cruzado, mãos para trás, como se fosse um réu preso, você gera inconsistência para os jurados, desânimo. Eles não vão acreditar, não vão depositar confiança em você e talvez vão até deixar de prestar atenção naquilo que você está falando. Portanto, gesticular, andar com firmeza pelo plenário, se dirigir aos jurados gesticulando de forma moderada, de acordo com o que está sendo apresentado, ora você vai subir uma tonalidade de voz, ora você vai gesticular mais, ora você vai gesticular menos, mas com postura, demonstrando confiança, conhecimento no que você está falando, você gera sim uma forma de impactação
na decisão dos jurados. Isso é extremamente importante. Não tem como fugir disso, ok, gente? Ah, mas se eu for para lá contar uma historinha, isso é mentira. Júri não é emoção, júri é razão, tá prestando atenção no que você está falando. Então, você precisa sim de técnica. E é isso que a gente está fazendo aqui. O cliente está muito feliz. Ora, quando que o cliente vai estar muito feliz? Só depois do resultado e quando esse resultado, obviamente, for favorável a ele. Mas ele também pode estar feliz no sentido de saber, estar percebendo que você está fazendo o seu melhor dentro do plenário. Você está suando sua beca, você está abordando temas extremamente importantes, fazendo colocações cruciais, de forma veemente, com convicção, com credibilidade. Gente, qualquer resultado que vier ali, pode ter certeza que o cliente não vai colocar isso sobre os seus ombros, como se você tivesse feito um trabalho ruim. Então veja bem, alguns pontos nós temos que observar aqui. Conheça seus jurados. Ora, gente, é bom que você faça aí. Hoje tem como fazer isso, o nosso direito é muito limitado, mas os jurados apenas é apresentado para a gente a lista dos 25 jurados que vão atuar em a sua profissão. Mas você pode, com antecedência, tentar pegar, e pode pegar essa lista, e tentar descobrir essas pessoas na internet. O que elas fazem, o que elas gostam de fazer, e daí tirar mais ou menos um perfil se aquele jurado, caso seja sorteado, seja interessante você manter no seu júri ou não. Ah, eu não peguei a lista dos 25 jurados. Eu peguei, mas não consegui localizar ninguém. No dia do júri, quando o juiz fizer o sorteio do jurado, exemplo, senhor Joaquim, o senhor Joaquim vai levantar, você olhou lá a folha, está lá, funcionário público. Ora, funcionário público pode exercer diversas funções. Excelência, aqui está escrito que o senhor Joaquim é funcionário público. Gostaria de saber qual é a função dele, onde ele está lotado. Daí você vai ter a noção. Ah, ele está lotado no BOP. Dificilmente você vai querer um cara desse no seu júri. Você pode rejeitar. Até 3 rejeições. Temos vídeo sobre isso, depois é só acessar lá a nossa aula. Então veja que você está fazendo o quê? Uma forma de conhecer os seus jurados. Ah, os 7 jurados já foram sorteados, conselho formado. Eu ainda assim fico atento aos jurados. A feição, a reação dos jurados quando o Ministério Público está falando, quando eu estiver com a palavra, para eu saber se eu tenho que manter aquele ritmo ou não, se eu mudo o tom ou não, se eu mudo a forma como eu estou abordando, se eu mudo de tema dentro da minha oratória. Tudo isso faz com que você tenha um conhecimento dos jurados. Repare que esses exemplos que eu te dei, em regra, acontecem aonde? Lá no plenário. Então você precisa estar extremamente atento e ter conhecimento. Técnica para isso. Apresente argumentos por escrito, fotos, vídeos. Gente, o jurado às vezes está lá 10, 12, 15 horas com você, está cansado. De repente ele já nem sabe mais quem é quem está falando o quê. E o promotor de justiça já falou 1h30 cansando os jurados. E aí agora é a sua vez. Você vai ter que buscar ânimo nesses jurados, atenção desses jurados naquilo que você está propondo e falando. Então você pode muito bem utilizar sim fotos, vídeos, cartas, jornais, escritos e apresentar para os jurados. De preferência leve um projetor, coloque lá e chame a atenção deles, desperte eles para que eles possam acompanhar o que você está apresentando e na sua oratória. Use a linha do tempo, né? Apresente fatos nas ordens. Ok? Linha do tempo nada mais é do que lógica jurídica daquilo que você está apresentando. Procure estabelecer uma linha do tempo demonstrando os fatos cronologicamente como ocorreu, para que você possa inseri-los dentro do contexto, dentro da cena, e eles terem o sentimento do que é aquilo. Tá? Você não é o único falando. Lembre-se, o Ministério Público já falou. De repente agora você está falando e de repente o Ministério Público ainda vai querer falar de novo em tréplica, ou em réplica e você em tréplica. Então, não é só você que fala, não é só você que tem estratégia, não é só você que é o inteligente ali. Tem outras pessoas que estão atuando e provavelmente
posição oposta à sua. No caso, o Ministério Público requerendo a condenação. Podendo ter até um assistente de acusação que também vai requerer a condenação do seu cliente. Então, muita atenção nisso. Estabeleça conexão emocional com seus jurados. Deixa eu logo informar uma coisa aqui para vocês. Jurados, tribunal do júri, não é emoção, é razão. Isso não significa dizer que eu não possa tentar tocar na emoção de um jurado ou dos jurados. Claro que eu posso. Eu posso, por exemplo, utilizar uma história, até mesmo do próprio fato que ali está sendo discutido, e inserir o jurado no lugar do réu, para que se estabeleça o quê? Uma conexão emocional entre como o réu se sente e como aquela pessoa estaria se sentindo se ali tivesse sentado. Como aquele jurado estaria se sentindo. Mas, volto a afirmar, é sim razão. Obviamente que a emoção eu posso tocar, posso chamar dentro da minha oratória para fazer uma complementação da sustentação, ok? Use linguagem corporal, acabei de falar para vocês. Preveja uma linguagem corporal confiante e tranquila, ou seja, não pode ser uma linguagem corporal arrogante, demonstrando rigidez demais, demonstrando violência, demonstrando ser uma pessoa sem paciência. Não, seja sereno, mas não seja tímido. Seja tranquilo, mas não seja covarde. Seja firme nas suas posições, nas suas colocações, de forma convincente. Ok? Use palavras que geram empatia. Utilize palavras suaves que possam chegar aos ouvidos dos jurados de forma que eles entendam sem nenhum ruído. Então não adianta utilizar um vernáculo cheio de palavras difíceis, inclusive técnicas do ramo do direito, em que o jurado fala: eu não estou entendendo nada que esse cara está falando, eu já estou cansado e eu já decidi meu voto, eu vou condenar o réu, porque você não fez a coisa certa. Então, você precisa sim lembrar desse detalhe, ok? Use um vernáculo que seja flexível, entendível por eles, porque são pessoas do povo. E ele tem várias pessoas com escolaridade diferente, cultura diferente, pensamento diferente, princípios diferentes, por aí vai. Então você tem que descer o degrau e falar com eles numa linguagem mediana, também não é chula, mas que eles entendam, sem ruído, porque se tiver ruído, quem vai ser prejudicado é você e, consequentemente, o réu, tá? Conte história de forma pessoal. Você pode fazer, por exemplo, histórias pessoais com o júri. Compartilhe sua história pessoal com o júri para aumentar a conexão emocional, gerar uma identificação maior com a sua causa. Você pode contar uma história de um caso que você já atuou, parecido com aquele, e que os jurados entenderam isso. Então você está, na realidade, fazendo um elo, uma ligação sua, pessoal, com o júri. Converta seus argumentos em histórias. Você precisa identificar o público, tá? Conheça o público. Assim você consegue criar uma história que agrade a eles. Como vai conhecer? Como eu falei anteriormente. Vai ter que fazer uma pesquisa ou vai ter que descobrir na hora. Comece com gancho. Inicie com um enredo cativando para que os jurados queiram ouvir o resto do caso. Você pode começar a fazer uma narrativa resumida dos fatos, e aí você vai contando isso de uma forma suave, num formato de história, e você vai atrair isso, a atenção dos jurados para você. Seja específico. Gente, não adianta ficando da voltinha, ficar dando voltinha, voltinha, voltinha e não falar nada. Tem que olhar o fato, olhar as provas, olhar o direito e colocar na mesa para os jurados. Ok? É isso que ele espera de você. Até porque isso gera credibilidade. Não esqueçam disso. A construção do personagem em um julgamento. Crie um personagem realista. Crie um personagem para a sua história que seja realista e fácil de se identificar com o júri. O réu pode ser um personagem realista. O réu está aqui sentado. O réu é o pai de família.
é trabalhador, é isso, é aquilo, e mostra foto, e mostra filmagem dele com os filhos dele. Você está criando um personagem para essa situação. Inclua aspectos positivos e negativos. Para criar profundidade em seu personagem, inclua alguns detalhes positivos e negativos. Detalhes positivos: chefe de família, pai, casado, trabalhador, casa, trabalho, trabalho, casa, vive para a família, vive para a sociedade. Aspecto negativo: a injustiça que estão fazendo contra ele ao levá-lo ao banco dos réus, e os jurados poderão corrigir essa injustiça. Olha só que interessante. Não tenha medo de humanizar seu personagem, né? Humanize ele, coloque ele como um ser humano bom, prestativo, uma pessoa que está sempre solícita e sempre presta ajuda aos seus concidadãos, aos seus vizinhos, aos seus amigos, à sociedade e à comunidade. Seja um comunicador excelente. Não faça acusações não sustentáveis. Gente, não faça nenhum tipo de acusação ou sustente algo no plenário do tribunal do júri que você não tenha como provar. Porque o jurado pode fazer pergunta: onde está escrito isso? Ah, pode, Zé Carlos? Pode. E você tem que mostrar que aquilo que você falou está na folha tal, tal e tal. Entendeu? Não crie historinha. Ali ninguém acredita em Papai Noel. Tá? Ali é fato, coisa real. Mantenha-se simples, acessível e direto. Mostre a sua simplicidade, sem ser covarde e sem ser superficial. Mas você pode demonstrar para os jurados que você é uma pessoa simples e sensível à vida do réu e aos jurados e ao caso concreto que você está ali para dar sua contribuição para que a justiça seja feita. Use a linguagem corporal como aliada. Já falamos sobre isso. Como nós vamos nos locomovermos dentro do tribunal de júri e como vamos nos dirigir aos jurados. Lembre-se disso, é fundamental. Saiba ouvir feedbacks. Não ignore o feedback de sua equipe. Se você estiver trabalhando com alguma equipe, se você estiver trabalhando com assistente, de repente ou um colega seu lá fala: olha, isso aqui poderia ser levado em consideração, dá uma pensada rápida nisso. Nós temos tempo para isso nos intervalos. Então você pode muito bem não ser arrogante e aí se flexibilizar e tentar um outro caminho. Por outro lado, se você achar que essa informação que foi te passada não é o suficiente e você, que é a pessoa responsável pela tomada de decisão, continue no seu caminho, ok? Preste atenção aos jurados, né? Imediatamente descubra como os jurados estão respondendo às declarações do acusado, do acusador e quando o réu estiver prestando o seu interrogatório. Observe a reação desses jurados quando o promotor estiver falando. Verifique se os jurados estão dando muita atenção, se eles estão franzindo a testa, tipo, nossa, que absurdo que foi feito com esse cara precisa ser condenado. Então começa a ter essa visão dos jurados, para quando você for falar, você saber que você tem um trabalhinho a mais a fazer. Esteja aberto à evolução, né? Atue com humildade para que possa perceber críticas construtivas, mudanças no ambiente e adaptações necessárias para o discurso. Claro, você pode estar com o discurso pronto, mas durante o julgamento é necessário fazer adaptações ou até mudanças drásticas nesse discurso. Então você precisa estar aberto à evolução. Técnicas avançadas de persuasão. Destaque, né, o que está em jogo. Destaque o que está em jogo. A liberdade, a justiça que deve ser feita ao seu cliente, absolvendo. Isso é o que está em jogo. A injustiça que foi praticada por ele, porque ele está preso, porque ele está sendo acusado, o que ele vem sofrendo perante a sociedade, lá no sistema penitenciário, perante sua família e por aí vai. Use uma história pessoal. Para retratar detalhes no caso, use suas próprias histórias para narrar o seu caso. Você, como eu falei anteriormente, você pode criar casos para daí dar uma vida, né, a mais nessa sua oratória. Inclua emocionalmente seu júri. Gente, um discurso precisa trazer o júri, os jurados, para dentro da cena do crime, para dentro da cena do julgamento. Como o réu está se sentindo, o júri tem que sentir isso também, ok? Isso vai facilitar muito e provavelmente vai te dar um êxito muito grande naquilo que você está trabalhando.
Essas são as informações que eu queria passar aí para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui você tem tudo sobre o direito penal, processo penal e tribunal do júri. Sempre nós temos vídeos, aulas, dicas sobre esses temas. Nossas playlists estão aí com diversos cursos gratuitos para vocês. E também tem os cursos lá na Hotmart. Não deixe de se inscrever, de falar com a gente, mandar mensagem, sugerir temas que a gente vai estar sempre aí passando essas informações. Grande abraço para todos.